Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ruth do canal Prof. Rutinha e suas suculentas. E no vídeo de hoje eu venho compartilhar com vocês dicas de como eu faço a adubação das minhas plantas. Qual é o adubo que eu uso para que elas fiquem assim, ó, maravilhosas, para que elas se multipliquem, para que elas fiquem saudáveis, para que elas fiquem resistentes a pragas. Se você já gostou do tema deste vídeo, eu peço que se inscreva no canal, que deixe o seu like e que ative o sininho para estar recebendo toda semana dicas no cultivo de suculentas. Peço também que vocês se inscrevam lá no meu Instagram. Lá eu posto fotos com identificação dessas lindezas e deixo dicas de como cultivá-las. Então agora, gente, eu vou mostrar como eu faço a adubação, como eu faço para que elas se multipliquem, para que elas fiquem assim, ó, lindas, saudáveis. E assim, a adubação, gente, é importante também porque ela ajuda para que as nossas suculentas não fiquem doentes. Primeiramente, então, gente, deixa eu falar um pouquinho para que serve a adubação. A adubação na planta é como se fosse, um alimento cheio de vitaminas para nós, a mesma coisa. A planta, se ela não ter nutrientes, ela não vai crescer saudável, ela vai ficar minguada, ela não vai se multiplicar, porque na verdade o grande objetivo dos cultivadores, a maioria pelo menos, é a multiplicação. Claro que tem aqueles colecionadores que não pensam tanto na multiplicação das plantinhas, em si, na beleza, da planta, e estar cultivando e deixando elas assim, ó, lindas, coloridas. Mas a maioria quer ter plantas, além de cultivá-las, ter plantas bonitas, quer fazer a multiplicação delas também. Então, o adubo, ele vai servir para isso, tá? Para deixar as plantas fortes, bonitas, para elas crescerem saudáveis e para elas se multiplicarem com rapidez. Deixa eu compartilhar aqui com vocês essa Echeveria dickfratens, pelo menos foi essa a identificação que eu tive dela, Dickfratens. Ela tá suja assim porque ela tá chovendo, gente? Então, a plaquinha de identificação fica na terra e ela no substrato e ela suja. Então, essa planta é uma planta que eu tive um pouquinho de dificuldade no início, Quando eu fiz o replante dela, eu decapitei, ela teve bastante cochonilhas, eu decapitei. E quando eu fiz o replante delas, eu coloquei o adubo, no substrato. A gente pode estar colocando o adubo direto no substrato quando a gente prepara o substrato. E a gente pode estar colocando ele no cantinho do vaso depois que a gente faz o plantio, Mas aí vocês vão me perguntar, tá? Mas se eu colocar o adubo no substrato e esse adubo ficar perto das raízes, não vai ter problema? Olha, eu sempre fiz assim e para mim aqui nunca teve problemas. Claro que como essa planta aqui, como eu falei para vocês, eu retirei as raízes, ela estava sem raiz, então ela soltou as suas raízes dentro do substrato, tá? Eu nunca tive problemas, então eu tô passando para vocês, falando para vocês aquilo que deu certo aqui no meu jardim. Então, gente, um dos adubos, que eu uso é este. Eu uso também a torta de mamona com a farinha de osso misturada no substrato, tá? E para complementar, na verdade, eu uso o osmocote. E o osmocote, ele tem de diversas marcas, Esse que eu uso aqui é o Forte Cote, tá? Então, eu vou mostrar para vocês. Ele vem num potinho assim. Na verdade, o YouTube, ele não permite que a gente mostre muito marcas, tá, gente? Por isso que a gente quase não mostra, tá? Mas não tem segredo, Ele vem nesses potinhos, como vocês podem ver mais ou menos aqui embaixo, ó, o Forte Cote. Ele é o osmocote, Ele é de liberação lenta, então ele dura em torno de 3 a 4 meses, tá? E eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou fazer a adubação junto com vocês, eu tenho que fazer, eu uso essas colherzinhas, medidoras. Que essa colherzinha aqui, ela vem dentro da caixinha da torta de mamona com farinha de osso, tá? Mas aqui, ó, um lado é uma colher de chá, o outro é de sopa. Então, eu uso a colher de chá. Nesses vasinhos pequenos aqui, esses pequenininhos, eu uso mais ou menos uma medida dessa, ó, tá?
e eu coloco aqui no cantinho do vaso, assim, ó, tá? Tô colocando assim no cantinho do vaso. Vamos aqui. Enquanto isso, a gente vai conversando, né? Então, conforme o tamanho do vaso, eu vou aumentando a quantidade. Quando a gente for regar essas plantinhas, é que daí, né, esse adubo, gente, é que ele vai começar a fazer o efeito, né? Que ele vai começar a ter, a agir nas plantinhas, né? Ó, aqui eu já coloquei um pouquinho a mais na minha Angel. Deixa eu pegar aqui, vou mostrando para vocês. Aqui eu tenho a penha-ru, ó, vou colocar aqui no cantinho, ela já tá muito bonita, mas já é a época de eu estar fazendo essa adubação, já faz um tempinho que eu fiz, olha, deixa vocês mostrar bem para vocês, né, a quantidade. Essa aqui é a Fiona, ó, aqui no cantinho do vaso. Deixa eu pegar mais aqui, eu vou pegando aqui e já vou mostrando para vocês. Aqui, essa aqui é o Sedum Pachyphyllum, tá um pouquinho aqui no canto. Ele tá tão bonito, né, tá florindo, maravilhoso. Então, esse substrato, gente, ele vai contribuir para que a planta fique bonita, para que ela fique saudável, para que, né, porque uma planta que não está como nós, né? Como as pessoas. Uma planta que ela não tem os nutrientes suficientes, ela fica doente. Ela adoece com mais facilidade. E se você der os nutrientes na quantidade certa para essas plantas, elas vão ficar mais fortes, resistentes e não propensas, né, a cochonilhas, a pulgões, a podridão, né? Porque a gente sabe que as nossas suculentas, infelizmente, elas são acometidas por essas pragas, né? Então, para a gente, né, continuar tendo elas assim lindas, saudáveis, deixa eu pegar mais um pouquinho aqui que eu quero colocar aqui na minha Dionísios aqui, ó. Ali dentro, se vocês estão vendo, ó, ele já tá bem passadinho, se a gente pegar ele já se desmancha todo. Tem outras ali, ó, que elas já estão bem assim inchadas, né? Dá para ver que elas estão maiores assim, né? Quando elas começam a ficar assim é porque elas já estão passando da validade, né? Então daí, ó, já tá na hora de eu colocar mais um pouquinho aqui para ver se ela me solta aqui uns bebezinhos lindos. Ela tá com um brotinho aqui dentro, gente, ó. Olha ali que coisa fofa. Agora eu não sei se vai ser uma haste floral ou se vai ser uma mudinha que ela vai soltar ali. A gente vai ter que aguardar para ver. Aqui eu tenho a diamante, ó, Pachyphyllum compactum, né? Deixa eu lá pegar mais um pouquinho, colocar aqui, gente. Ó, então não tem segredo, tá? É dessa forma aqui que eu faço a adubação. Como eu falei para vocês, eu coloco ali também a torta de mamona, eu uso, né? Aqui na Valentina. Na hora de preparar o substrato, eu coloco, né? A torta de mamona misturada com a farinha de osso. E depois de um mês, mais ou menos, quando elas já estão mais enraizadinhas, eu começo a adubar com esse osmocote, tá? Eu dou um tempinho para elas se adaptarem, né? E depois daí, então, eu começo a fazer a adubação. E essa adubação, então, eu, né, recomendo de 3. Vocês também podem estar lendo ali na descriçãozinha ali do rótulo da embalagem, né? Quanto tempo vocês podem estar fazendo. Eu faço de 3 a 4 meses, tá? Tem alguns que duram até 6 meses. Mas eu já vi que de 3, o máximo é 4 meses, a gente já tem que fazer novamente. Deixa eu pegar um pouquinho aqui para a Beatriz. Vou pegar ali. E algumas plantas, como eu falei para vocês, né? Como aquela planta mais gigante que eu tinha lá. Às vezes eu coloco também no substrato, gente. Dependendo, né? Da planta, eu coloco no substrato, eu misturo no substrato também. Mas a gente misturar no substrato eu percebi que a gente, na verdade, ele não rende tanto quanto você pegar as bolinhas e colocar assim no cantinho do vaso, tá? Você usando dessa forma aqui, ó, você tem um aproveitamento do produto maior, tá? Dessa forma aqui. E você vai ver que as suas plantas, depois dessa adubação, gente, além delas começarem a soltar brotos, né? Ficarem mais saudáveis, ela ajuda também na coloração, né? Que o pessoal pergunta, ai, como as suas plantas são tão coloridas, roots tão bonitas. Então, não é mágica, né? Ah, claro que eu tenho cuidado com elas, eu tenho. Mas a gente também tem algumas, vamos ver, algumas regrinhas básicas de tudo aquilo que a gente planta, que a gente quer colher, né? Aqui, deixa eu ver se eu vou conseguir colocar aqui dentro desse vasinho, gente. Eu acho que aqui eu não vou colocar. Essa aqui é a Echeveria graziella, porque na verdade daqui a um mês ou menos ainda eu vou ter que retirar ela daqui de dentro, né?
Ou eu posso deixar também, né? Vamos botar aqui uns baguinhos bem no cantinho ali, ó. BT ali, ó, bem no cantinho. E vamos ver como é que ela vai ficar aqui dentro. Ela tá tão bonitinha, né? Ó, esse aqui é um que a gente vê que o substrato ele já está nas últimas. Você vê que o substrato ele praticamente não tem mais nutrientes nenhum, né? As plantas estão coloridas? Estão, mas a gente vê que tá faltando nutrientes aqui dentro, né? Então é uma forma de você não precisar estar trocando o substrato, né? Você colocando o adubo assim, ó, você vai estar renovando as forças da plantinha e dando nutrientes para ela, para que ela cresça e fique linda novamente. Deixa eu ver aqui onde eu não coloquei, eu acho que eu não coloquei aqui na peregrina, né? Então eu vou terminar de colocar aqui e já volto com vocês. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a floração aqui do meu Cedonus Bomeriano. Olha que coisa mais linda, gente. Maravilhoso, né? Ó, o exemplo, tá, da gente não precisar estar trocando o substrato de 6 em 6 meses, é esse vaso. Claro, é uma suculenta de fácil cultivo, uma suculenta comum. Para mim, suculentas comuns não existem. Existem suculentas e todas são especiais. O que diferencia uma da outra é que algumas são mais exigentes e as outras elas são mais fáceis de cultivar, né? Elas nos dão mais prazer por elas serem não serem acometidas por fungos, por cochonilhas, né? E por elas crescerem e ficarem tão lindas assim, ó. Olha que coisa mais linda, gente. Né, você chamar uma planta dessa de comum, com uma floração maravilhosa dessa, para mim, todas são especiais e todas são raras, né? Porque eu cultivo elas com muito amor e carinho. Então, esse aqui é um vasinho que eu mesmo fiz de cimento. Ela já está bastante tempo aqui dentro, tá? Então, como é que eu faço para estar renovando? Eu venho aqui com as bolinhas. Nesse vasinho aqui, como ele é um vasinho um pouquinho maior, então eu coloco um pouquinho mais, tá? Ó, posso colocar um pouquinho mais assim, ó, né? Venho aqui no cantinho, despejo aqui no meio, porque como como é uma plantinha de fácil cultivo, ela já está bastante tempo aqui dentro, ela não vai sentir, tá, gente? Então eu posso estar colocando ele assim, ó. Deixa eu mostrar ali para vocês, ó, tá? Então o que eu fiz aqui? Eu fiz uma renovação do solo. Cada vez que eu for regar, né, regar esse vasinho, então as bolinhas vão soltar os seus nutrientes para a plantinha, né? E eu vou poder ter ela, pelo menos, ela já está o que aqui? Deixa eu lembrar, eu acho que ela está uns 2 anos já aqui, eu consigo mais uns 6 meses, daqui a 6 meses eu faço mais uma adubação dessa, claro que eu vou estar observando como está o vaso, né? E na verdade a gente tem uma economia de substrato também, né? Porque o substrato ele é muito caro, claro que esse adubo ele também não é muito barato, mas ele rende muito, né? Como eu falei para vocês, a gente faz adubação agora, claro que a gente tem muita planta, né? Mas eu consigo adubar muitos vasos, né? Com um potinho desse. Esse potinho desse aqui, deixa eu ver, tem 400 gramas, ó. Então eu consigo fazer bastante adubação com ele, né? Então a gente economiza também no substrato, porque o substrato é uma coisa também bem cara, né, gente? E ela vai ficar assim, ó, linda. Olha como ela está maravilhosa. Linda essa coloração, né? Deixa eu compartilhar com vocês aqui a floração do Sedum obesum. Na verdade, não é floração, é inflorescência que a gente chama, né? Porque é um conjunto de flores. Eu aprendi isso lá no canal do Botânico no Apartamento, né? Um beijão pro Samuel, por ele compartilhar todo aquele conhecimento que ele tem maravilhoso conosco, com, né, o cultivo das plantinhas. Olha que coisa mais linda. Então esse vaso, gente, é um vaso que ele está comigo já há mais uns 4 anos. Eu nunca troquei elas desde que eu plantei elas aqui dentro. Essa aqui é a minha matriz da White Gilva. Olha que coisa linda. O primeiro ano que ela vai florir comigo, tá? E para uma planta florir, né, ela precisa ser adulta. E isso depende de cada planta, né? Na verdade, como essa eu já tenho há 4 anos, ela nunca floriu. Ela vai começar a florir agora. Então é agora que, né, vamos dizer assim, que ela atingiu a sua maturidade, né? O Sedum obesum ele já floriu o ano passado, eu já tenho ele há mais tempo, né? Então o ano passado foi a primeira inflorescência dele. Olha que coisa linda.
né? E esse ano é a minha matriz de White Gilva que está me presenteando. Demorou, né, gente? De repente, porque, como eu falei para vocês, né? Ela já está nesse vasinho há mais de uns 4 anos, mais ou menos. E a única adubação que eu faço, né? É esse, ó o osmocote. Esse aqui, ele era um pouquinho diferente desse. E aquelas outras, umas bolinhas um pouquinho diferente dessa. É tipo umas bolinhas de plástico, né? Esse é um pouquinho diferente, ó, se vocês perceberem, né? Mas tem o mesmo efeito, tá? Então, agora aqui, ó, só vou pulverizar aqui dentro, tá? Vou colocar bastante, né? Porque o solo aqui, ele está bem... Ele está precisando mesmo dessa adubação, tá, gente? Então, eu tenho essa mini crassula jade aqui. Olha que coisa linda. Mini jade, né? Aqui eu tenho o sedum obesum, né? Com essa inflorescência maravilhosa. E aqui eu tenho uma uérnia, que se vocês forem perceber aqui, ó, ela vai florir. Deixa eu mostrar direitinho para vocês. Vou virar desse lado. Ó, então ela vai florir, ó. Temos duas. Pois é, né? Tá tão diferente isso aqui. Mas vamos ver o que que é. Se é cápsula de semente, se ela já floriu e eu não percebi, porque ela fica em cima na estante minha, né? Eu não vejo, de repente foi isso. Tá um pouquinho diferente, gente. Eu vou ter que... Deixa eu tirar isso aqui daqui que tá atrapalhando, né? Pera aí. Olha ali, ó. Bem diferente, né, gente? Assim, né? Bem diferente. Vamos ver se é flor mesmo ou se é cápsulas de semente que vai sair ali. Então, nesse vasinho aqui eu só faço isso, né? É um vaso de cimento que eu fiz. Eu não retirei elas, né? Não faço a troca do substrato. Só adubo elas de 4 em 4 meses, tá? E elas estão aqui lindas e maravilhosas dessa forma, ó, porque eu gosto de suculentas assim, né? Bem compactas. Então, aqui nessa, né, no outro aqui na minha crassula, a minha crassula aqui, a orelhinha de Shrek, eu também vou fazer a mesma coisa, né? Crassula Gollum. E aqui nessa outra também a mesma coisa. Então, todas as minhas suculentas eu adubo dessa forma, tá? Quando eu preparo o substrato, eu coloco a torta de mamona com a farinha de osso e depois eu faço essa manutenção, né, de 4 em 4 meses com os mocotes, tá? E por isso que elas estão assim, ó, lindas e maravilhosas. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais um vídeo, né, com dicas e revelando quais são os segredos do meu cultivo. Sempre com o objetivo de fazer com que vocês também possam ter sucesso no cultivo de vocês. Eu deixo um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus.